que teu silêncio faz mover os corações. Silêncio de profeta fala mais que 1000 canções. Todo chão que recebeu teu beijo e teu andar vive em santa espera por aquele que virá. Canta forte a humanidade, aos ouvidos de Deus chega a sua voz, dando graças por ti, João Paulo, pela paz semeada entre nós. Pra sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em ti. Com a notícia bomba, todos os preparativos do casamento tiveram que ser cancelados por 24 horas, provocando estresse no serviço de cerimonial da Clarence House e do Palácio de St. James, sede dos escritórios do Príncipe de Gales. Na segunda-feira, logo depois da notícia do adiamento, Charles e Camila apareceram juntos pela primeira vez numa função oficial, a missa em ação de graças ao Papa João Paulo II. Os funerais de João Paulo II. A Basílica de São Pedro é fechada para os preparativos do sepultamento amanhã. Divulgado o testamento do Papa, João Paulo II pensou em renunciar ao pontificado. Testemunho de 18 horas de fila. Nós acompanhamos uma Via Crucis de mais de 1 milhão de pessoas para se despedir de João Paulo II. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite, faltam menos de 9 horas para o enterro do Papa. Vamos ao vivo ao Vaticano, onde está William Bonner. Boa noite, William. A que horas foi encerrada a visitação pública ao corpo de João Paulo II? Boa noite, Fátima. Boa noite a todos no Brasil. Os portões da Basílica de São Pedro foram fechados hoje, pouco depois das 10 horas da noite, 5 da tarde aí do Brasil, de Brasília, para a preparação do enterro aqui. Hoje o mundo conheceu o testamento de João Paulo II, como informa a correspondente Ilse Scamparini. Despertem, porque não se sabe o dia em que o Senhor virá. Estas palavras abrem o testamento do Papa João Paulo II, divulgado hoje em Roma. Um texto escrito à mão, em polonês, durante quase todo o pontificado. Um testamento de 15 páginas com acontecimentos, reflexões e alguns poucos desejos. No ano 2000, João Paulo II pensou em renunciar. Em 82, manifestou a vontade de que seus funerais fossem na Polônia. Mas em 85, deixou a decisão com os cardeais e autoridades religiosas do seu país. O Papa preferia ser sepultado na terra e não num sarcófago. João Paulo II disse que a divina providência o salvou da morte no atentado na Praça São Pedro. Que Deus prolongou a sua vida e que, num certo sentido, lhe deu uma nova. O Papa deu graças a Deus que a Guerra Fria acabou sem um conflito nuclear. Um nome foi citado no testamento, o do seu secretário particular, Stanisław Dziwisz. Ao bispo polonês, Karol Wojtyła agradeceu a colaboração durante todos esses anos. Em seu testamento, João Paulo II manifestou uma grata memória a cardeais, bispos, laicos e outras religiões. Também os jornalistas foram lembrados nos agradecimentos dele. O Papa diz que não deixa nenhum bem material. Os seus objetos de uso cotidiano podem ser distribuídos como for mais oportuno e suas notas pessoais devem ser queimadas. A leitura do testamento comoveu os cardeais. 140 já chegaram a Roma. O decano, Joseph Ratzinger, tentou convencer os cardeais a não dar entrevistas na próxima semana, chamada de pré-conclave. Muitos não concordaram. Afinal, este foi o pontificado das comunicações. Algumas decisões foram tomadas na reunião de hoje. O conclave começa às 10 horas da manhã, no dia 18 de abril, com uma missa solene pela eleição do novo Papa. À tarde, uma procissão de cardeais irá em direção à Capela Sistina para a primeira votação. A primeira fumaça será vista no mesmo dia, negra ou branca. Hoje se falou como nunca na hipótese de um Papa latino-americano. O nome do brasileiro Cláudio Umes é citado em todos os jornais italianos.
O Corriere della Sera dedica uma página ao arcebispo de São Paulo. Outros cardeais latino-americanos considerados fortes: o argentino Jorge Mário Bergoglio, o hondurenho Oscar Maradiaga, o mexicano Norberto Rivera Carrera. A cidade dos Papas tem poucas horas para se despedir de João Paulo II. Aumenta a cada minuto o fluxo de fiéis à capital da Itália. É a maior peregrinação de toda a história de Roma. João Paulo II será enterrado com algumas medalhas de bronze cunhadas no seu pontificado e com uma pequena biografia escrita pelo mestre das celebrações litúrgicas. Nas cerimônias de sepultamento estarão presentes os mais antigos cardeais da igreja, entre eles o brasileiro Dom Eugênio Salles. 1h19 da manhã aqui no Vaticano. Daqui a pouco o espaço aéreo, tanto de Roma quanto do Vaticano, vai ser fechado ao tráfego. Praticamente todas as delegações dos mais de 200 líderes mundiais já desembarcaram para as últimas homenagens a João Paulo II. Todo o esquema de segurança está em funcionamento para acompanhar as delegações de mais de 200 líderes estrangeiros. A embaixada americana, onde o presidente George Bush está hospedado, está fortemente guardada. Policiais vasculham as ruas e os carros nas redondezas. No meio da manhã, o presidente americano saiu para um encontro com o presidente italiano Carlo Ciampi. Ele foi o primeiro chefe de Estado a chegar a Roma. Depois de dizer que o Irã faz parte do eixo do mal, o presidente Bush não esperava participar de uma mesma cerimônia com o presidente iraniano Mohammad Khatami. E essa não vai ser a única incompatibilidade superada, pelo menos por um dia, por respeito a João Paulo II. O presidente Robert Mugabe, por exemplo, foi proibido de vir à Europa por causa de acusações de fraude na eleição presidencial do Zimbábue em 2000. No entanto, ele veio a Roma e vai estar na Praça de São Pedro ao lado dos líderes da comunidade europeia. Desde cedo, as delegações de vários países se sucedem no desembarque. O presidente ucraniano, Viktor Yushchenko, disse da emoção de prestar a última homenagem ao Santo Padre, que era amado por todo o povo ucraniano. O esquema de segurança, nunca antes visto na cidade, está equipado com um sistema de proteção antimíssil, helicópteros de vigilância e navios na costa do Mediterrâneo. No Vaticano, o esquadrão antibombas foi posicionado em locais estratégicos e conta até com a ajuda de um pequeno robô. A cidade espera os visitantes mais ilustres que vão se juntar a milhões de fiéis de todas as partes do mundo. Em Brasília, ao lado de Dona Marisa, o presidente Lula posou para uma foto oficial com a comitiva que está indo com ele ao enterro do Papa. O presidente brasileiro viajou acompanhado dos presidentes da Câmara, Severino Cavalcante, do Senado, Renan Calheiros, e do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, além dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e José Sarney. Também embarcaram representantes de várias religiões, o rabino Henry Sobel, um pastor luterano e um cheque da Mesquita do Brasil. A mãe de santo, a Aeronilce Chagas, perdeu o voo que decolou às 7h30 da manhã, horário de Brasília. No avião, foi realizado um culto ecumênico. O presidente Lula e Dona Marisa vão ficar aqui na Embaixada do Brasil, em Roma, como hóspedes do embaixador e ex-presidente Itamar Franco. A caminho de Roma, na parada técnica que fez no Recife, o presidente Lula falou a uma rádio local e respondeu a um comentário do cardeal Dom Eusébio Scheidt de que o presidente brasileiro seria caótico e não católico. As imagens que você vê agora foram gravadas no aeroporto do Recife. O presidente Lula disse que crer em Deus é uma relação muito pessoal e que não precisa se tornar pública. E completou: todo mundo sabe que sou um homem de muita fé, disse o presidente. A comitiva do presidente Lula chegou agora há pouco a Roma, Fátima. Ainda nesta edição, outras informações direto do Vaticano. Daqui a pouco, quase informações direto do Vaticano. E o correspondente Caco Barcelos conta detalhes das 18 horas de... Centenas de milhares de fiéis que vieram aqui para o Vaticano deram uma demonstração de fé e de muita força de vontade. Eles enfrentaram horas e horas numa fila gigantesca para se despedir do Papa João Paulo II. Os repórteres Caco Barcelos e Sérgio Guios acompanharam, momento a momento, essa grande romaria.